Saudações missionárias. Eu sempre repito aqui no canal que existem 3 formas de se fazer missões, e uma delas é a contribuição. Mas você sabia que o estender das mãos para contribuir deve seguir alguns princípios? Esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 4, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque aqueles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O texto lido nos mostra que a contribuição não deve ser um peso, mas um ato de graça. A graça que Deus nos concede de participar desse grande projeto que é a obra missionária, que é a obra dele. Então, quando nós pensamos em ofertar, nós devemos lembrar que nós estamos também usufruindo de uma graça que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus quis deixar-nos participar dos seus planos, dos seus projetos. Mas nós podemos ver, não só nesse texto aqui, mas em outros, que existem alguns princípios para a contribuição. E o primeiro deles é que nós devemos contribuir com alegria. A alegria de contribuir nos mostra que antes de nós estendermos as mãos, nós já abrimos o nosso coração. Mostra que a oferta, a contribuição missionária, ela partiu do coração. É alguém que, antes de entregar alguma coisa para Deus, se deu a Deus. E isso é interessante porque nós podemos notar que Deus, antes de receber a nossa oferta, ele deve receber a nós mesmos. Lembram-se de Caim e Abel? Pois bem, a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, ou melhor, recebeu Abel e a sua oferta. Antes da oferta, vem o ofertante. Isso é fruto de um coração que se entregou antes de dar alguma coisa, algum recurso material. Um segundo princípio que nós podemos observar é que nós devemos contribuir com proporcionalidade. O que é isso? É uma forma de contribuir de acordo com as nossas posses. O apóstolo Paulo, no texto lido, ele fala sobre isso também. E mesmo lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, ele apresenta esse princípio para que não haja sobrecarga para aqueles que têm pouco e nem insensibilidade por parte daqueles que possuem abundância. Assim, esse princípio é estabelecido e mostrado, e como resultado dele, nós podemos ver que lá em 2 Coríntios, nesse mesmo capítulo que nós lemos no início, ele fala lá no versículo 15, que o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Isso mostra que há uma justiça da parte de Deus na questão da contribuição. Um terceiro princípio que nós podemos observar é que contribuir deve ser feito com regularidade. A contribuição ela não pode ser esporádica de vez em quando, ou quando alguém tem um surto de generosidade e resolve contribuir, não. A contribuição ela deve ser constante, regular, porque as necessidades do campo, elas são constantes, elas são sistemáticas, vamos dizer assim. Sempre haverá a necessidade de alimento, a necessidade de um equipamento, de recursos. Os recursos, eles são necessários constantemente. Por isso, nós temos que ter constância na contribuição. Precisamos ser constantes quando nos dispomos a estender as mãos para contribuir. Um outro princípio que nós podemos ver é que nós devemos contribuir com sacrifício.
A palavra de Deus nos mostra que aquilo que nós oferecemos a Deus não deve ser simplesmente resto, aquilo que nos sobra. O rei Davi, quando ele vai procurar Araúna para comprar um campo e recursos para oferecer um holocausto a Deus, Araúna até oferece a ele, não, pode usar tudo o que você quiser, está à sua disposição. Ele diz, não, eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me tenha custado alguma coisa. Nós precisamos considerar que dar sobras para Deus não é a melhor maneira de sermos aceitos por Ele. Lembra de Abel, que eu citei no início? Pois bem, a Bíblia diz que Abel tomou o melhor das suas ovelhas, ele tomou do melhor do rebanho para oferecer a Deus. E foi por isso que Deus primeiro recebeu Abel. Nós temos que dar a Deus aquilo que é de melhor, aquilo que é primícia, porque Ele é Deus e Ele é digno do nosso melhor. Um outro princípio também que nós devemos contribuir com o senso de adoração. Paulo, agradecendo aos filipenses a oferta recebida, ele fala que aquela oferta chegaria diante de Deus como aroma suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, a nossa oferta também é um ato de adoração ao Senhor. E por sermos adoradores, por amarmos ao Senhor, nós também devemos contribuir, participar da assistência aos santos. E nós precisamos também lembrar que quando Deus procura alguma classe de pessoas, Ele procura adoradores. Vamos adorar a Deus também com a nossa oferta. Decida-se hoje a ser um ofertante que o faz com alegria, que o faz regularmente, que o faz com generosidade, que o faz proporcionalmente às bênçãos que você tem recebido. Porque missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão, mas também com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.